E eu quero dar continuidade, né, hoje, finalizando a série, com uma mensagem cujo tema está muito ligado a isso. O tema é carregar a presença de Deus, carregando a presença. Irmãos, quando nós, como filhos, como servos do Senhor, quando nós estamos cheios da presença de Deus, quando nós carregamos a presença de Deus, isso significa os céus na terra. Eu quero saber quantos querem ouvir essa mensagem carregando a presença de Deus, amém? Eu quero ler um texto da Bíblia que está em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, a partir do versículo de número 12, a palavra de Deus diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava doentes às ruas e os colocavam em camas e em macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. E todos eram curados. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, eu clamo para que o Senhor manifeste sua graça em nosso meio, para que o Senhor derrame do teu poder e da tua unção sobre nós, que eu possa, ó Deus, ser um canal, apenas um canal em tuas mãos aqui nessa tarde. Abençoa os teus filhos, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Nós oramos em o nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Os céus se manifestam nessa terra quando nós carregamos a presença de Deus em nossa vida. Esse texto que nós acabamos de ler mostra os apóstolos realizando muitos milagres. Por onde eles andavam, eles expulsavam demônios que atormentavam a vida das pessoas. E eles faziam esses milagres e conseguiam expulsar esses demônios, porque eles estavam cheios da presença de Deus. Eles carregavam a presença de Deus. A presença de Deus sobre eles era algo tão intenso, era algo tão forte, que diz esse texto que nós lemos, de que a sombra de Pedro curava os enfermos que eles colocavam na rua. Eles colocavam os enfermos na rua e o Pedro passava e a sua sombra, aonde a sua sombra ela tocava, quem estava enfermo era curado. Isso acontecia porque Pedro estava cheio da presença. Ele carregava a presença, irmão. Nós precisamos de todos os dias buscar a presença de Deus sobre a nossa vida, porque a presença de Deus sobre nós, quando nós carregamos a presença de Deus, pelo menos 3 coisas poderosas acontecem. A primeira coisa que acontece quando nós carregamos a presença de Deus é que ela nos afasta do pecado. A presença de Deus, quando ela está em sua plenitude, expandindo em nosso ser, sobre a nossa vida, isso faz com que o pecado ele vá se distanciando, ou nós, melhor dizendo, vamos nos distanciando do pecado, porque não tem como bater presença de Deus com uma vida pecaminosa. Eu vou dar um exemplo para você. Eu converti quando eu tinha 19 anos, e antes de converter eu tinha uma vida muito mundana, de bebidas, e farra, e bagunça, e noitada. Assim era a minha vida antes de converter. E quando
eu entreguei a minha vida para Jesus, no terceiro dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu fui batizado com fogo e batizado com o Espírito Santo. Eu fui literalmente tomado pela presença de Deus logo na minha primeira semana de conversão. Foi algo muito poderoso que aconteceu na minha vida. E logo que eu tive essa experiência de conversão e comecei a caminhar na igreja, já com um mês mais ou menos de igreja, que foi a primeira coisa que eu fiz estando na igreja firme? Eu falei, não, agora eu vou caminhar aqui firme. A primeira coisa que me apareceu na igreja para eu fazer foi o quê? Você imagina o que foi? Diga, uma namorada. Foi isso que apareceu para mim. Uma namorada, primeira coisa que me apareceu. E eu falei, beleza, eu quero ficar firme, caminhando com Jesus. Vou arrumar uma namorada, e vou casar, e vou ficar no Senhor. E logo que eu comecei a namorar essa menina, nas primeiras semanas, a menina, ela vinha com um namoro bem avançado para cima de mim. E eu, assim, esquivava e falava assim, não, não, e fugia. E aí eu lembro que numa terceira semana de namoro, essa menina foi na minha casa. E aí quando chegou na minha casa, ela veio para cima com um namoro muito avançado. E aquilo me deu um choque que eu botei a menina para correr da minha casa. Eu literalmente falei, sai daqui, some, vai embora. E depois que ela foi embora, eu fiquei em crise a noite toda, porque eu pensei que eu estava ficando doido. Falei, como é que pode eu? Era o jovem da farra, aquele da bagunça, e eu tinha botado a menina para correr. Eu falei, não é possível, minha cabeça está doida. E eu fiquei ali aquela noite, e na madrugada, Deus me visitou e falou, você não está doida, porque eu tenho um chamado sobre a sua vida, eu te selei com a minha presença, e algo poderoso eu vou fazer através de você. E aí sabe o que aconteceu? Logo acabou essa madrugada, eu fui para a igreja pedir conselho para minha líder. Sabe quem era a minha líder? Pastora Valéria, ela era evangelista da igreja. Então eu fui falar com ela assim, olha, é porque eu estava aqui namorando essa irmã aqui, mas aconteceram algumas coisas, e eu queria saber um conselho seu. Aí ela falou para mim assim, olha, você, por favor, some, chuta que é laço, que é uma pombagira, uma cilada para você. Aí você imagina o que aconteceu já aí, né? Você já sabe da história. Aí ela pegou eu para ela, entendeu? Mas o que eu quero contar para você com isso? Que eu achei que eu estava ficando doido, mas não era. Era a presença de Deus que estava me incomodando com o pecado. Quando nós estamos cheios da presença, gente, algumas coisas começam a nos incomodar. Você pega uma pessoa que ela parou de beber, depois que ela foi tomada pela presença, ela parou de fumar, e ela parou de se misturar com algumas coisas. Aí fala-me assim, nossa, agora você está nessa religião, a sua religião proíbe isso. Não tem nada a ver com religião, sabe o que é isso? É a presença de Deus que nos inundou. A presença de Deus, o Espírito Santo começa a sinalizar, e aí você fala, isso aqui não está legal. É como se desse uma fisgada de dor de dente, aí você fala, não é para mim isso. Quem aqui sabe do que eu estou falando? Diga aleluia. A presença, ela nos afasta do pecado. Isso já sinaliza para nós. Não tem nada a ver com a religião proíbe, alguém mandou você parar. Nunca ninguém mandou parar nada. E se alguém manda você parar alguma coisa porque alguém mandou você parar, isso não é de fato uma experiência com o Senhor. Isso chama-se religiosidade. Agora, quando você está cheio da presença, ninguém precisa falar nada. Aqui a presença de Deus já te incomoda e fala, sai disso, se afasta disso. E aí você vai ali se afastando, porque está cheia da presença. A segunda coisa que a presença de Deus faz sobre a nossa vida é que a presença, ela influencia ambientes. Uma pessoa, quando ela está cheia da presença de Deus, ela traz paz para ambientes conturbados. Uma pessoa que está cheia da presença de Deus, ela traz luz para ambientes de trevas. Uma pessoa que está cheia da presença de Deus, ela impõe respeito a um ambiente, só porque ela está carregando a presença.
Não sei se já aconteceu com você, mas por diversas vezes aconteceu de eu estar em um ambiente onde as pessoas, elas são acostumadas a falar palavrão, e elas falam, aí você chega naquele ambiente, parece que o linguajar das pessoas muda. Elas ficam constrangidas de usar aquele tipo de fala, porque chegou alguém naquele lugar que está carregando a presença. Às vezes está num lugar onde a pessoa, para a gente não tem problema nenhum, eu não tenho problema nenhum em estar em um lugar onde a pessoa está bebendo, não tenho problema nenhum quanto a isso, eu vou lá, mas as pessoas, elas, quando você está carregando a presença, ela fica incomodada, ela não fuma na sua frente, ela bebe meio preocupada, por quê? Porque ali chegou alguém que carrega a presença, e alguém que carrega a presença influencia um ambiente, muda um ambiente. Se você está entendendo o que eu estou falando, é a presença de Deus, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com uma doutrina, tem a ver com a presença de Deus. Ela influencia um ambiente, a presença de Deus, ela muda tudo à volta, é a presença, irmão, tem a ver com a presença, é isso, nada mais que a presença. A terceira coisa que a presença de Deus faz, é que a presença de Deus, ela manifesta acontecimentos sobrenaturais. Quando nós carregamos a presença de Deus, algo sobrenatural acontece à nossa volta. Olha, esse texto que nós lemos, diz que os apóstolos, eles faziam muitos milagres. Pessoas endemoniadas que passavam, essas pessoas, elas eram libertas dos espíritos que as atormentavam. Por que que isso acontecia com essas pessoas? Porque ali haviam homens que eles carregavam a presença. Quando nós carregamos a presença, o sobrenatural acontece com aqueles que estão à nossa volta. Eu quero, em nome de Jesus, que nós sejamos tão cheios da presença, que quando nós pisarmos no trabalho na segunda-feira, as pessoas que estiverem atormentadas, elas irão ser tomadas por uma paz profunda, elas irão dizer, algo mudou nesse ambiente, porque ali chegou um homem com a presença, ali chegou uma mulher com a presença. Quando você botar os pés na sua casa, essa tarde, quando você voltar para aquele lugar, se havia alguma coisa que o inimigo estava usando para perturbar, vai bater em retirada, porque ali está chegando um homem e uma mulher com a presença, com a presença. A presença faz com que acontecimentos sobrenaturais se manifestem. Eu lembro que quando jovem, nesse período, o nosso hobby era buscar Deus, era buscar a presença. Então, imagina jovem, 19 anos, tudo aquilo que a gente amava fazer era subir o monte para orar, fazer vigília, orar de madrugada, fazer com que os outros jovens, todos que estavam chegando próximo de nós, recebessem o batismo no Espírito Santo, e eram cheios. E eu lembro que tinha um jovenzinho, que ele buscava muito o Senhor, cheio da presença, magrinho assim, sabe, mas um menino bem sério, buscava mesmo a presença, e tinha um centro espírita próximo a ele, e ele disse, pastor, vieram bater lá na minha casa, dizer o que está acontecendo, porque tinham falado para ele, de que uma casa próximo a eles, estava impedindo de que as entidades baixassem. E sabe o que era que tinha acontecido? É porque ali tinha um jovem que estava exalando a presença, cheio da presença, cheio da presença. A presença de Deus, ela influencia isso. Ela faz com que coisas sobrenaturais, elas se manifestem. Uma pessoa que ela está cheia da presença de Deus, ela muda a vida emocional de uma pessoa, a estrutura emocional de uma pessoa com um abraço. Ontem nós tivemos aqui o encerramento dos cursos, a festa de cerimônia dos nossos cursos, e quando acabou fizeram uma comunhão, e tinha um irmão precioso que estava ali sentado, nem tinha participado. Eu dei um abraço nesse irmão. Quando eu dei um abraço apertado nesse irmão, os olhos dele brilhavam, a face brilhava. Sabe por quê?
Uma pessoa que ela carrega a presença, quando ela dá um abraço apertado em alguém, ela muda o estado emocional dessa pessoa. Um abraço de alguém cheio da presença pode proporcionar cura para uma pessoa, libertação, transformação, renovo de ânimo apenas com um abraço. Por quê? Porque existe alguém que carrega a presença. Não é maravilhoso, irmão, ter a presença, estar cheio da presença. Que lindo que é isso. Agora, como é que eu faço, pastor, para eu estar cheio dessa presença? Irmãos, eu quero todos os dias estar cheio da presença. Eu quero sempre, por onde eu andar, eu quero carregar a presença, aonde eu passar, eu quero que a presença de Deus esteja comigo, seja na padaria pela manhã, seja quando estou andando por um Uber, seja quando está na célula, seja quando está no trabalho, por onde andar, eu quero mais a presença, eu quero carregar na minha vida a presença. Quantos querem carregar a presença? Eu vou falar o que nós precisamos fazer. Se você quer ter essa experiência de ser alguém que carrega a presença, a primeira coisa que nós precisamos fazer é querer isso desesperadamente. É querer desesperadamente. É a nossa oração, ao invés de ser uma oração, ó Deus, me dá prosperidade. Ao invés da nossa oração, ó Deus, me faz ser exaltado diante dos inimigos. É ao invés de, ó Deus, me faz conseguir conquistar aquele carro. Ó Deus, a nossa oração deve ser uma oração desesperada pela presença. Deve ser uma oração desesperada. Deus, eu quero a sua presença. Deus, derrama na minha vida a sua presença. Mais do que qualquer coisa nesse mundo, o que eu desejo é a sua presença. É querer de forma apaixonada a presença. E quando nós temos a presença, nós temos tudo. A Bíblia diz, no Evangelho, em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Iremos ter a presença de Deus quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Assim como se busca crescimento para áreas específicas dessa terra, como você busca coisas que serão para a sua vida profissional, como você busca coisas que serão para a sua vida material, como você busca coisas que serão para os teus filhos, nós precisamos, maior do que tudo isso, colocar o nosso empenho para buscar a presença de Deus, a presença de Deus. Buscar-de-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, irmãos, eu quero encorajar você a fazer algo. Eu tenho feito nos últimos dias, nesse período de jejum. Eu estou buscando muito me alimentar de histórias de avivamento que aconteceram. Então, depois você busca e procura se alimentar e ver o avivamento da Rua Azusa. O que aconteceu, como é que foi. São coisas que a gente fala, o povo só queria uma coisa, sabe o que eles queriam? A presença. Eles queriam a presença. Quando você entrega a sua vida para Jesus, a Bíblia diz de que o Espírito Santo passa a fazer morada em nosso coração. Então, a nossa vida passa a pertencer ao Senhor. Só que uma coisa é eu ter a minha vida pertencendo ao Senhor, outra coisa é ter o Senhor inundando todo o meu ser com a tua presença. Algumas pessoas entregaram a sua vida para Jesus e elas têm o Espírito Santo morando dentro de si, mas elas ainda não receberam a plenitude da presença, elas ainda não foram inundadas com a presença. Eu vou dar um exemplo. Se você é proprietário de uma casa e você alugou a sua casa, então você é o dono, mas existe outra pessoa que está lá morando lá e tomando conta da sua casa. Não é porque você é o dono que você vai entrar na casa que você alugou e abrir a porta da sala, ir na cozinha, abrir a geladeira, ir no quarto. Você vai fazer isso? Está na responsabilidade da pessoa que você alugou. A casa é sua, mas está sobre a responsabilidade de outro.
Deus, ele age da mesma forma. A casa é dele, mas ele só vai entrar e tomar todo o espaço e liberdade se você convidar ele e falar: pode tomar o controle de tudo, eu quero que o Senhor espalhe dentro de todo o meu ser a tua presença. É você abrir a porta e dizer: Senhor, pode entrar e toma o espaço de tudo, porque o Senhor tem liberdade para agir na minha vida com a tua presença, na minha vida com a tua presença. Convidar ele. Convida e fala: tem liberdade. Oh, meu Deus. Segunda coisa que precisamos fazer, se queremos aumentar a presença de Deus, carregar a presença de Deus na nossa vida, nós precisamos amar ao Senhor e obedecer a sua palavra. A prova de que eu amo de verdade a Deus é a minha obediência à sua palavra. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 23, diz que se vocês guardarem a minha palavra e amar ao meu Pai, nós iremos viver em você e faremos em você morada. O segredo é amar a Deus e obedecer a sua palavra. Irmão, se eu amo a Deus de verdade, eu vou obedecer a Deus. Eu não posso querer servir a Deus só por aquilo que Deus, Ele tem para me dar. Eu preciso amar a Deus de todo o meu coração por aquilo que Ele pode fazer na minha vida. E sabe o que de poderoso Ele pode fazer na nossa vida? Nos encher da sua presença. A prova do meu amor a Deus é a minha obediência à palavra de Deus. Existem muitas coisas que não precisamos que pessoas nos falem. Alguém fala: isso está errado, não vai por esse caminho, nós já sabemos. O que precisa de fato é obedecer. É obedecer para nós podermos ter mais da presença. Saul, que foi um grande rei de Israel, no início, quando o ungiram para que ele pudesse assumir o reinado, ele recebeu a presença. Por diversas vezes Saul teve sobre a sua vida a presença, mas Saul perdeu a presença. E por que Saul perdeu a presença? Por desobediência. Por que não falar do Sansão, que recebeu o selo no ventre da sua mãe? Quando Sansão estava no ventre da sua mãe, o Senhor visitou a mãe de Sansão e selou Sansão. Sansão estava constantemente cheio da presença, mas ele perdeu a presença por desobediência à orientação que Deus havia lhe dado. Você sabe, tudo que o diabo está lutando todos os dias para fazer é para roubar da nossa vida a presença. Porque se a gente estiver sem a presença, acabou para a gente. Vamos então ficar atentos e não cair nas armadilhas do inimigo. Nós vamos estar seguindo a direção do Senhor para a nossa vida, porque nós valorizamos a presença. Tudo que nós queremos é a presença de Deus. Agora, para eu ter essa presença de Deus, eu preciso fazer o que é a terceira orientação. Eu preciso ter um coração quebrantado, para ser alimentado cada vez mais da presença. Ter um coração quebrantado sem dar desculpas para Deus. Nós não podemos ficar dando desculpas quando nós erramos. Eu errei por causa dessa pessoa. Eu errei porque a minha esposa é culpada. Eu errei porque um irmão assim errou comigo também. Não é para dar desculpas, mas é para ter quebrantamento diante de Deus. Quando nós temos quebrantamento, ao invés de desculpas, Ele vem e nos enche, nos renova com a sua gloriosa presença. Adão, quando ele pecou e Deus foi ao encontro de Adão, falou: Adão, o que você fez? Aonde você está? Adão, ao invés de mostrar quebrantamento, Adão, ele foi dar desculpas para Deus. Ele foi dizer: Deus, eu acabei fazendo coisa errada, mas foi culpa da mulher que o Senhor me deu. Por que tudo de errado é culpa das mulheres, né? Coitadas das mulheres, diga aleluia, as mulheres vitoriosas aí, ó. Adão foi dar desculpa, quando o que Deus esperava era quebrantamento. Saul, quando ele desobedeceu a Deus e o profeta Samuel veio para confrontá-lo,
Ao invés de Saul quebrantar, o que Saul vai dizer para o profeta Samuel? Uma desculpa. Você demorou, eu tinha que sacrificar, porque senão a gente ia perder a batalha. Deus não quer ouvir as nossas desculpas, Deus quer a nossa confissão da dependência dEle. Isso chama-se quebrantamento, quebrantamento, quebrantamento. Não adianta a gente querer ficar justificando os nossos erros, as nossas mazelas. O pecado fez isso conosco mesmo, irmãos. O que nós precisamos é de quebrantamento, reconhecer que somos pecadores e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. É quebrantamento, irmão, dependência do Senhor, quebrantamento. Quando Davi comete o pecado de um adultério, Davi assassina um dos seus soldados de maneira covarde. Davi é confrontado pelo profeta Natã, que vai diante dele e fala: olha, contou a história, alguém fez isso de errado, não contou quem era. E aí Davi, essa pessoa precisa pagar um alto preço, quem fez isso? E o Natã falou: você. Davi poderia dar um monte de desculpa. Ah não, mas sabe o que Davi fez? Quebrantamento. Eu pequei contra o Senhor, e eu preciso que Deus tenha misericórdia de mim. Foi aí que ele escreveu o Salmo de número 51, onde diz, no versículo de número 10 e 11, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da sua presença e nem retire de mim o teu espírito. Davi coloca o seu coração quebrantado diante do Senhor, falando: tudo o que eu preciso é da tua presença. Tem misericórdia de mim, Senhor, eu quero é a sua presença. Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Ter um coração quebrantado é reconhecer a própria fraqueza. Ter um coração quebrantado é reconhecer a nossa total dependência a Deus. Ter um coração quebrantado é reconhecer que nós precisamos de ajuda. A gente está quebrado, a gente está falido, a gente está arrebentado. Só existe uma coisa que pode nos restaurar, e sabe o que é? A graça maravilhosa de Deus, que pode nos encher com a tua presença. E o que eu quero nessa tarde é a presença. O que você deve querer nessa tarde é a presença. Todos os dias da nossa vida, o que nós devemos buscar é a gloriosa presença. É a presença. Oh, meu Deus. Se eu quero aumentar mais da presença, eu preciso ter humildade. Tiago capítulo 4, versículo de número 6, na parte B diz: Deus, Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Queremos a presença de Deus, humildade. A humildade mostra a nossa verdadeira dependência ao Senhor. A Bíblia diz que Moisés, ele foi visto por Deus como o homem mais humilde da terra. A Bíblia reconhece Moisés como o homem mais humilde da terra. E sabe qual um ato de humildade que eu aprendo com Moisés? Êxodo capítulo 33. Moisés está indo em direção à terra prometida com o povo, e ele precisava de avançar e conquistar algumas cidades, e ele fala: Deus, eu vou, e Deus fala: vou mandar um anjo com você. Depois você leia Êxodo 33. Moisés fala: ô Senhor, se o Senhor não for comigo, a sua presença, eu não vou sair desse lugar, eu não vou avançar. Pode estar o anjo, pode estar o exército, pode estar quem for, eu só saio daqui e continuo a andar se o Senhor vier com a tua presença. Eu dependo da presença, eu não sou ninguém sem a tua presença, é a presença que eu valorizo.
O anjo era uma coisa boa. O anjo era o enviado de Deus. Mas Moisés mostra que nenhum anjo era mais importante para ele do que a presença gloriosa de Deus. A presença. Irmão, não faça nada sem a presença. Quando você for trabalhar, fala: Deus, vem comigo com a sua presença. Quando você for resolver uma questão difícil com algum parente seu e com algum familiar, Deus, vem comigo com a sua presença. Você precisa resolver algo importante no seu trabalho nessa semana. Fale para Deus: Deus, eu quero resolver isso, mas eu não vou resolver esse negócio sem a sua presença estar comigo. A presença de Deus. E por último, se nós queremos mais da presença, nós precisamos nos aproximar a cada dia mais do Senhor. De maneira intencional, eu vou me aproximar. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Eu preciso me chegar a Deus. Eu preciso ter o meu lugar de encontro. Como que eu vou me chegar a Deus? Qual é o seu lugar de encontro com Deus? Aqui, nesse culto que nós fazemos todos os domingos, é o nosso lugar de encontro com Deus de forma coletiva. Aqui é o nosso encontro marcado com o Senhor, o coletivo. Mas eu quero saber qual é o seu lugar de encontro no individual. Você tem um lugar onde você se encontra com Deus todos os dias? Se você quer ser cheio da presença, marque um encontro com Deus todos os dias, para Ele renovar na sua vida a presença dEle. A presença de Deus na nossa vida precisa ser renovada todos os dias. Assim como você coloca o seu celular para carregar todos os dias, senão você não usa ele. Você precisa todos os dias se conectar com Deus, para que Ele renove na sua vida a presença. Duvido que você liga o seu celular domingo e bota ele para carregar e fala: agora ele vai funcionar a semana inteira. Sabe o que você tem que fazer? Todo dia você tem que ligar o seu celular para carregar, senão você não usa ele. A presença de Deus, se você quer carregar a presença de Deus todos os dias, você tem que se conectar com Ele todos os dias. Todos os dias. Sabe qual é um grande exemplo que eu vejo de alguém que estava conectado com Deus e carregava a presença de Deus todos os dias? Chama-se José. Gênesis capítulo 49, a partir do versículo de número 22. Olha o que diz. Gênesis 49, 22. José é um ramo frutífero. Um ramo frutífero junto a... O que está escrito aqui? Um ramo frutífero junto a... Os seus ramos correm sobre o muro. José, ele estava conectado na fonte, por isso nenhum muro parava ele. Os ramos corriam sobre o muro. José não parava por causa de nenhum problema que ele enfrentava, porque ele estava conectado com a fonte. José carregava a presença de Deus. Posso falar uma coisa para você, irmão? José, ele estava na casa de Potifar como escravo, mas a Bíblia diz que ele, como escravo na casa de Potifar, tudo que ele botava a mão prosperava. Como é que pode um escravo prosperar? Eu vou dizer para você, sabe como é que pode? Ele era um escravo, mas que carregava a presença de Deus. Aí José, ele é lançado no cárcere, ele está em uma prisão, e ele está naquela prisão lá pagando um alto preço, porque foi lançado lá injustamente, mas a Bíblia diz que o José estava no cárcere como prisioneiro, mas tudo que ele botava a mão prosperava. Como pode um prisioneiro no cárcere prosperar? Eu vou dizer como pode. Ele era um prisioneiro que estava no cárcere, mas ele carregava a presença. Aí José, ele sai do cárcere e ele vai para o palácio e ele se torna governador de todo o Egito. Só que como governador de todo o Egito, ele ainda demonstra humildade, ele perdoa os seus irmãos que falharam com ele abençoa a nação, ele abençoa Faraó. Como pode alguém no palácio ser tão humilde, tão quebrantado? Como pode alguém no palácio ser tão abençoador assim? Eu vou te dizer como pode.
ele estava no palácio, próspero e cheio de honra, mas ele ainda carregava a presença. Não importa se é como escravo, ou se é no palácio, se é no cárcere, ou se é no trono, o que importa é se nós iremos carregar a presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus. Eu quero que você se coloque de pé.